Começar aqui com a minha historinha. Eu comecei em 2018 a trabalhar no ateliê da artista plástica Lu Borghetti, aqui em Porto Alegre, como estagiária. Nós duas nos conhecemos iniciando o programa de design de produto na Unicinos. Era um desafio pessoal de cada uma de nós duas. O básico do estágio era, então, atender as alunas e também, no tempo restante, catalogar o trabalho dela. Então, foi daí que eu comecei a fazer catalogação. Era em uma planilha que já existia, com uma codificação que também já existia de uma outra pessoa que já tinha trabalhado há bastante tempo no ateliê. Não tinha nenhuma orientação ou registro do processo, mas como estava tudo ali dentro da planilha, e a planilha é uma coisa que sempre fez sentido para mim, eu logo aderi a esse modo de operação e de catalogação e segui catalogando as telas, fotografando em alta resolução, eu tratava as imagens no Photoshop e ia preenchendo a tal planilha. E uma coisa que me deixava intrigada nesse processo todo é que de vez em quando a Lu me perguntava se eu já tinha terminado a planilha. E eu não tinha terminado, é uma coisa assim que realmente me doía, porque eu sou uma pessoa tarefeira. Então, se me dá a tarefa de preencher uma planilha, de catalogar 200 obras de uma série, das possíveis paisagens, eu tinha que ter terminado essa planilha. Mas como o trabalho no ateliê era caótico, né, no sentido de que tinha várias iniciativas acontecendo ao mesmo tempo, tinha exposições, tinha empréstimo de obras, vendas, eu produzi um livro de comemoração dos 30 anos do ateliê, a Lu estava produzindo, pintando, e ela já me pediu para ir catalogando outras séries também, para além daquela, ao mesmo tempo. Eu não consegui perceber o que me impedia de terminar aquela planilha. Eu atribuía a falta de foco, né? E também, em 2019, logo em seguida, foi quando ela começou a apresentar os primeiros sintomas do câncer, né, que acabou por levá-la em abril de 2020, já vai fazer 2 anos agora, em seguida. E, bom, em meados de 2019, eu me inscrevi no processo de seleção aqui desse mestrado, com um projeto sobre um outro assunto, mas já fazendo relação com os níveis do deslocamento metaprocessual do design estratégico. E quando eu estava fazendo a disciplina de experimentação de design estratégico, o professor Guilherme trouxe um texto, uma fala, num dos primeiros seminários, que reflete sobre a diferenciação entre protótipo e prototipação. Essa fala do protótipo, da prototipação, né, do fechamento do protótipo versus a abertura da prototipação, ela me afetou, assim, sobremaneira. Realmente me deu um clique e eu comecei a entender por que aquela planilha nunca ficava pronta. Eu comecei a revisar toda aquela vivência que eu tinha no ateliê, naquele movimento todo daquela planilha. Daí eu comecei a procurar textos sem uma sistemática muito clara, textos que tivessem design estratégico e catalogação. Não consegui achar. Daí eu tentei exposições e design estratégico, mas daí eu achei mais textos sobre design de exposições, iluminação, cenografia. Mas eu acabei encontrando os textos da Eleonora Lupo, lá do Politécnico de Milão, que tinha design estratégico e a ideia de exposições de bens culturais. E em um desses textos, ela propõe uma exposição em que as pessoas iam ao mesmo tempo participando e já deixando histórias a respeito daqueles objetos pessoais que estavam ali, fotografias e tal. E aquilo começou a fazer sentido com essa ideia de movimento, ainda de processo, de algo que ainda estava acontecendo, assim como a prototipação. Era um tipo de desacomodação também, como se o acervo fosse vivo. Porque, ao invés da noção clássica de que é o artista que tem currículo, eu estava começando a perceber que eram as obras quem tinham currículo. Né? Eram elas que se movimentavam muito. Eu comecei a perceber que as informações sobre as obras circulavam mais do que as próprias obras em si. Então, juntando essa noção da abertura da prototipação com essa de já ir fruindo e catalogando ao mesmo tempo, surgiu essa ideia de substituir lá no texto protótipo por catálogo, quer dizer, de passar a refletir sobre a abertura da catalogação e o fechamento do catálogo. E esse foi o primeiro insight dessa nova pesquisa daí, então. Daí eu ainda precisava problematizar essa nova pesquisa, a Débora me apresentou o arco de Maguerre, e muito do que a gente discutia era essa questão metaprocessual que estava aparecendo, que estava se revelando ali na catalogação. Aí passaram esse mês, a gente ficou tendo essa discussão, indo e vindo na problematização, né? Foi um processo bem design estratégico, né? Até a gente encontrar a questão principal, que é essa necessidade de compreender ali pelo design estratégico o papel do catálogo, o papel da catalogação e da narrativa no ateliê do artista, né? Então,
eu observei na ficha técnica, ali como parte do catálogo, e o papel dela no sistema da arte, um jogo de forças, com efeitos de sentidos que eram diferentes entre os atores. Né? Também observei na processualidade da catalogação uma oportunidade para transformar o nível de conhecimento, fomentando ali o artista e deixando um legado sociocultural. E essa percepção, ela aconteceu pelo viés, pela abordagem teórico-metodológica do design estratégico, como um sistema aberto, com uma interação dialógica que reconhece as restrições a serem superadas e opera em uma dimensão situada e contingente. Essa compreensão da característica metaprocessual da catalogação, ela foi decorrente do reconhecimento de que catalogar é um processo de infraestruturação contínua do ateliê, não um objetivo só de fazer um catálogo, mas é uma infraestruturação contínua. E das relações e colaborações de longo prazo do ateliê, do artista, no sistema da arte. Né? Então, foi uma percepção de que esse processo não só ele permitia, como ele requeria um deslocamento para um nível estratégico, para perceber o arquivo de ateliê como um espaço de criação de sentido e com uma narrativa dentro de uma narrativa, né? Então, foi por essa visão metaprocessual do design estratégico que eu cheguei ao ponto central dessa pesquisa, né, que é de como que esse deslocamento da catalogação pode revelar a capacidade metaprocessual do arquivo vivo. E com isso a gente chegou no objetivo aí de propor, pela experimentação em design estratégico, algumas práticas de catalogação que, promovendo ali situações de abertura, pudessem fomentar o artista e revelar esse legado sociocultural, que eram as duas premissas. Bom,